Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos uma Ave Maria para que Nossa Senhora seja a grande intercessora nesse momento para cada um de nós, para você, para mim, para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, católicos, amamos a Nossa Senhora. Nós a temos como nossa mãe. E como se trata uma mãe, como a gente pode, uma boa mãe, como ela é tratada por um bom filho. Nossa Senhora, na nossa vida, na nossa igreja, ela é a grande mestra, ela é uma mestra, porque as poucas palavras que se dizem dela na Escritura, especialmente no Evangelho de São Lucas, também lá no livro do Gênesis, quando a descendência de Jesus, haverá uma inimizade entre o mal e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, o próprio Cristo. Então, por que nós amamos tanto essa mulher? Como diz o livro do Apocalipse, como diz lá o livro do Gênesis, por que nós amamos tanto a Nossa Senhora? É interessante como muitas pessoas que creem em Deus julgam que estão fazendo uma grande coisa quando deixam de lado, às vezes nem tanto menosprezam, mas deixam de lado. Pessoas têm medo de deixar de adorar o próprio Cristo, o próprio Deus. Até pessoas, a gente vê isso até em pessoas católicas, que têm medo de rezar a Ave Maria, o medo de rezar o terço, porque tem medo de não estar adorando a Deus, estar desviando a adoração de Deus para a adoração de Nossa Senhora. Então, mas também isso vem de uma falta de compreensão, porque a providência divina nos deu esse meio, nos deu Jesus através de Nossa Senhora. E eu tomo aqui uma palavra do Evangelho de São Lucas, o versículo 32, quando o anjo vem e vai dizer: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Reinará eternamente na casa de Jacó. Vejam, Nossa Senhora vivia lá no tempo Império Romano, era a dominação romana na Judéia, e Galileia, Herodes, tetrarca da Galileia, governadores, todos a serviço do Império Romano. Então, por que Nossa Senhora falou que todas será disperso, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos? Porque naquele tempo você começa a raciocinar: nossa, mas os poderosos continuam tendo poder, os ricos continuam de mãos cheias,
os poderosos continuam ainda a mandar no mundo. Então, esse Magnífica, cantado a partir do versículo 46, capítulo 1 de São Lucas, se você olhar de uma maneira humana, racional, os ricos não foram despedidos de mãos vazias. Os poderosos ainda estão nos seus tronos de poder. Então, nós tomamos aquilo que ele diz nesse versículo 32 do capítulo 1. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Veja, Jesus, grande, Filho do Altíssimo, tomou o trono de Davi e reina eternamente sobre a casa de Jacó. Veja lá, versículo 32, capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Qualquer coisa que você considere hoje como sendo casa de Jacó, se você considerar o povo judeu, algum dos ramos do povo judeu que se dispersou, e ainda tem, e hoje tem várias denominações, os católicos, os judeus ortodoxos, os que não são tão ortodoxos, até aqueles que nem acreditam tanto em Deus, acreditam ainda, esperam ainda uma libertação humana. Mas aqui tem a palavra do anjo. Veja, o anjo está proclamando, ele vai reinar eternamente sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jacó, com o trono de Davi. O que eu posso dizer para você, senão que Deus está reinando sobre a casa de Jacó, sobre o trono de Davi? E tudo aquilo que nós vemos, que Jesus veio nos libertar, há muita gente ainda esperando que Deus liberte o seu povo, como a gente vê tanta gente pregar, que Deus vai tirar você da pobreza, Deus vai dar riqueza para você, Deus vai dar poder, você vai subir na vida, você vai ter sucesso, você vai ter fama. Ainda esperam, mas Jesus não vai reinar, ele está reinando eternamente sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jacó, sobre o trono de Davi. O que o anjo disse é palavra eterna, e hoje, para quem acredita nessa palavra do anjo, reconhece e sente que Deus está reinando, sabe que Deus está reinando, porque é como o sol que num dia nublado, num dia cinzento, muito carregado de nuvens, você não vê o sol, mas você sabe que o sol está lá, está aquecendo a terra, está iluminando a terra. Tão logo essas nuvens se dissipam, você vai ser incapaz de olhar para o céu, porque a claridade vai te ofuscar. Tal é a força da sua luz. Assim também Deus está reinando na casa de Jacó, no trono de Davi. É a palavra do anjo. Deus reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Ele terá o trono de Davi, seu pai Davi. Agora, se você olhar, nós somos, às vezes, incrédulos, sem fé, porque nós olhamos o mundo. Eu olho o mundo, às vezes, assim, confesso, é um pecado meu, olhar o mundo e ver o mal acontecendo, e ser levado a pensar que essas nuvens
se sustentarão com o brilho do sol. E você sabe que uma nuvem, ela é de instantes. Você olha para o céu e ela está de uma maneira. Se você olhar daí 10 minutos, aquilo mudou tudo. As nuvens todas trocaram de lugar, já não são mais as mesmas. E essa palavra do anjo, ela vem falar a todos nós dessa certeza do reino de Deus, desse reino eterno. Não foi um reino, então ali, naquele momento, ali na Judéia, na Galileia, o único momento em que Jesus foi saudado como rei, quando entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então aquilo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Aí quando diziam para ele, parem dele, façam com que o povo pare de gritar, Hosana ao filho de Davi, porque vem o nosso rei, chegou, o rei de Israel chegou, antes que os romanos venham e acabem com todo o povo. Tinham medo disso, que qualquer pessoa que se proclamasse rei era morto pelo poder romano. Agora o anjo vai dizer à Nossa Senhora, por isso que ela é mãe, por isso que ela é mestra, por isso que ela é rainha, porque ela nos ensina a crer, nos incita a crer. Quantas vezes você ouviu dizer que Deus está reinando nesse mundo, sob o trono de Davi, na casa de Jacó? Pelo contrário, você ouve pessoas dizerem, nossa, tanto mal no mundo, onde é que vai isso, onde é que vai parar? E nós ficamos às vezes envolvidos por esse clima, por essa situação de que o mal está vencendo. Nós olhamos ao nosso redor, as pessoas falam tanto, como dizemos, vence pelo cansaço. Nós vemos aí pontos de bem no mundo, vemos enxurradas de males e pingos de bem no mundo. Então nós ficamos impressionados. Nossa, o que será desse mundo? O que vai ser da nossa vida? Então nós não acreditamos na palavra do anjo que diz que o trono é de Davi e que o Filho do Altíssimo, que nasce de Nossa Senhora, reina eternamente sobre a casa de Jacó. Agora, nesse mundo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai. O Senhor Deus deu o trono a Jesus. Se os demônios um dia foram precipitados na terra, agora Deus deu o trono de Davi a Jesus. O trono de Davi é uma figura. Vocês sabem que Davi ali no meio do rebanho, Deus foi me chamar lá no meio dos pastores, no meio do rebanho, o mais frágil da família, mais frágil dos filhos de Jessé. Então pegou aquele menino frágil, levou ao reinado, o abençoou, ungiu com óleo, o abençoou. E o reino de Davi começou a se expandir, e nada sobrevivia aos ataques do rei Davi. Todos os povos eram subjugados pelo poder do reino de Davi, que era estruturado em Deus. Nada lhe vencia. Então aqui a promessa, o anjo vem e diz assim, que vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó, e o trono de Davi é dado a Jesus Cristo. E ele anuncia isso a Nossa Senhora. Aí ele vai dizer, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus.
É isso que nos falta crer hoje, no bem que buscamos, no bem que Deus nos prometeu, no trono de Davi e na casa de Jacó, cujo poder foi passado ao Cristo, Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe deu o trono de Davi, reina eternamente sobre a casa de Jacó. Isso Nossa Senhora nos ensina. Então, você é filho de Deus, discípulo também de Nossa Senhora, claro, por primeiro discípulo de Jesus, mas também como primeira discípula, ensina a crer, ensina-nos a ser discípulos de Jesus. Então, quando vemos uma situação em que o mal parece triunfar, que o mal está vencendo, que os poderosos continuam nos seus tronos, que os ricos continuam na riqueza, que continuam de mãos cheias, como vai dizendo Magnífica, mas que Nossa Senhora nos ensine neste dia a cantar o Magnífica. E vejam como ela nos ensina a crer no bem que Deus veio nos trazer e que Deus nos traz, um bem eterno, um bem indestrutível. Por isso que Nossa Senhora vai cantar dentro do Magnífica. Olhou para sua pobre serva. Quem era Nossa Senhora? Nada, ninguém, humanamente não era nada, uma menina desaparecida no meio do povo, sem nenhuma expressão, sem nenhum cargo, sem nenhuma projeção de nenhum aspecto. Então, ela vai agora começar a cantar o Magnífica. Você ouviu isso muitas vezes, eu ouvi também, mas vamos hoje pedir ao Espírito Santo, pedimos ao Espírito Santo, para que nós creiamos, Nossa Senhora nos ensine a crer. Tinha lá o poder de Herodes, Nossa Senhora praticamente presenciou o poder de Herodes, sacrificando, decapitando João Batista, o poderoso. Ela viu o poderoso sentado no trono, tirando a cabeça de João Batista. Ela viu isso. O poderoso estava sentado no trono e decapitando um filho de Deus, João Batista. Agora, e Nossa Senhora não se iludia com isso, não se ilude com isso, ensina-nos a não nos iludirmos com isso, ainda que pareça que o poder do soberbo está lá, que o poderoso está no seu trono, que os ricos estão de mãos cheias. Não é para isso que nós olhamos. Se você começar a olhar um rico que tem dinheiro, que tem poder, ou que tem fama, que tem tudo junto, então o rico continua de mão cheia, o soberbo continua com poder. Como às vezes, eu muitas vezes pronunciei isso, né? Que dá poder, tanta gente com poder que não merecia, né? Ser dono nem de um cachorrinho de rua, quanto mais de ter o poder que tem sobre pessoas. Confesso, eu vi isso muitas vezes, mas hoje estou sentindo, Nossa Senhora está nos dizendo isso. Acredite, o poder de Deus desconcerta o soberbo, despede ricos de mãos vazias. Nós estamos de mãos cheias, nós temos o trono, nós temos o poder, porque nós somos sustentados por Deus. Entende? Comece a se sentir, eu e você, comecemos a partir de hoje a nos sentirmos mais como filhos de Deus,
como cantando com Nossa Senhora, nossa mestra e rainha, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Essa é a maravilha que Deus quer realizar em mim e em você. A misericórdia se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. Você crendo, a misericórdia de Deus está se estendendo sobre todos aqueles que o creem, que creem nele, no seu poder, na sua misericórdia. Nós somos derrubou do trono os poderosos. Quando você ver, quando você contemplar alguém com poder em cima de um trono, ditando coisas, e ser levado a pensar que aquele poderoso tem poder, embora seja uma redundância, mas assim, você imaginar que aquela pessoa tem poder para fazer de tudo, que Nossa Senhora, que nós sejamos lembrados que a misericórdia de Deus está se estendendo sobre nós aqui e agora, que Deus manifesta o poder de seu braço agora para nós, que Ele está desconcertando os corações dos soberbos, que Ele está derrubando do trono os poderosos, que Ele está saciando a nós que somos indigentes e despedindo de mãos vazias os ricos. Olha que maravilha! Você e eu podemos sentir isso. Somos convidados a sentir isso. Eu te confesso, sou convidado no dia de hoje a sentir isso. Sentir que os ricos foram despedidos de mãos vazias e Ele sacia de bens os indigentes. Nós cremos, nós buscamos. Deus é soberano, é infinito em poder, domina sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Ofendemos a Deus quando não confiamos no seu poder, na sua soberania. E aqui é Nossa Senhora que nos ensina, cantando por primeiro. Veja, e logo depois da morte de Jesus, logo depois veio a morte de Estevão. Veja, depois a morte do primeiro apóstolo Tiago, primeiro a morte de Estevão, primeiro diácono a ser sacrificado, que festa que nós comemoramos logo depois do Natal, foi sacrificado. Então, para que valeu esse canto de Nossa Senhora? Ele vale para todos nós. Nós somos indigentes, a não ser aqueles que se consideram poderosos, que buscam o poder. Quanta gente que crê, que diz que tem fé, que diz que acredita, buscando poder, buscando riqueza. A profecia é que os ricos serão despedidos de mãos vazias. Mas e se nós morrermos e não vermos isso? Nós vemos isso, estando vivos ou estando mortos. Nós vemos isso, nós cremos nisso. Esse Magnífica é uma grande lição da vida, especialmente para os dias de hoje. Veja você acreditar profundamente que agora, nesse momento, Deus está desmanchando tronos, Deus está indigenciando ricos, os ricos que são os poderosos, os ricos estão perdendo a cada dia o seu poder, a sua riqueza, isso está se desmanchando. Que diz a Escritura, eu te digo que se tu creres verás a glória de Deus. Vamos ver todos esses reinos do mal se desmanchando. Quando você vê notícias, é por isso que é tão ruim ver notícias.
Confesso, muitas vezes eu me entristeci por ver notícias, por isso que é tão ruim ver notícias, que quando você vê, entre aspas, um poderoso falando com arrogância, você e eu, nos sentimos entristecidos, porque aquilo não é abatido, porque aquilo jorra tanta soberba, que aquilo se considera tão... Lembremos-nos lá daquela passagem de um dos Herodes, que quando ele anunciava lá, quando ele falava com o povo, não sei das quantas, eles diziam, ele é um Deus e não um homem. Vejam, era um homem tão poderoso, falava com tanta eloquência, que as pessoas olhavam para ele e diziam, esse é um Deus e não é um homem. Aí, o que aconteceu com ele? Diz a Escritura, roído de vermes expirou, cheio, corroído por vermes, na frente de todos aqueles que o adoravam como Deus, que falaram isso, que ele parecia mais um Deus do que um homem. Ele foi roído pelos vermes. Vamos com nossa mestra, com nossa mãe e rainha, ver hoje na nossa cidade, no nosso país. Eu digo para vocês, eu confesso, tantas vezes eu me entristeci com os poderes da minha cidade, do meu estado, do meu país, os poderosos que estão nos tronos. Mas não devemos ser assim. Havemos de crer naquilo que o anjo disse a Nossa Senhora, e ela nos ensina a crer como ela acreditou também. Vamos crer que todo esse poder, que todos esses tronos, que todos esses soberbos, que todos esses ricos estão sendo dispersos de mãos vazias, são derrubados de seus tronos. Me ajude a crer nisso, que o Espírito Santo ajude a mim e a você a crermos hoje nisso. Derrubou os poderosos de seus tronos, despediu os ricos de mãos vazias, saciou de bens os indigentes. O que é o povo desse país? Uma grande massa de indigentes. Mas vamos crer, Nossa Senhora nos ensina a crer. Vamos pedir nesse dia que nós sejamos propagadores do Magnífica, que eu disse que não tenhamos medo de suplicarmos, de rezarmos a Ave Maria, de suplicarmos a intercessão de Maria. É o que ela nos ensina. Os nossos inimigos serão derrotados, os poderosos serão derrubados de seus tronos. Veja como é bonito isso, derrubado do seu trono, derrubou do trono os poderosos. Olha que palavra bonita, derrubou. Não é que tirou, foi lá, ó filho, agora você vai sair do seu trono. Olha que palavra bonita, derrubou. Nós somos convidados hoje, com nossa Mãe Santíssima, a primeira e grande intercessora, a onipotência suplicante, aquela menina pobre, creu em todas as maneiras, sabendo, vejam, ela foi lá visitar Isabel, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Ela sabia que João Batista era santo, que Isabel tinha concebido na velhice, que ela era estéril. O anjo dissera isso a Nossa Senhora, e ela foi visitar Isabel, e ela viu, maneira de dizer, ouviu com certeza da crueldade que fizeram com João Batista. Mas a nós compete crermos. Jamais deixou de crer e nos ensina que jamais deixaremos de crer. Eu sei, eu sinto, cada dia, cada momento da nossa vida temos a tentação de deixar de crer na vitória de Deus sobre todos os poderosos, sobre todos os ricos. Não que queiramos a riqueza deles e não que queiramos o poder deles, mas queremos que Deus vença em todas as pessoas.
Que Deus derrube todos os poderosos que estão seduzindo o povo, como o Herodes seduzia. Que Deus nos abençoe, que creiamos que Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. O Espírito Santo nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.